Boa noite, Luiz. Boa noite, Camila. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Camila. Já deixei um recadinho aí para vocês, tá? Quem já tiver com o trabalho pronto para apresentar, já me avisa aí para a gente fazer a apresentação, ok? Boa noite, Carla. Boa noite, Alice. Boa noite, Vitória. Boa noite, professor. Boa noite, Bruno. Fala, professor. Boa noite. Vamos começar a fazer as apresentações 21h05, tá? Então, por favor, aí, já o primeiro grupo que tiver, já me avisa. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Olha que bom, já tem bastante gente. Tem algum grupo pronto já? Tem um grupo aqui que colocou-se como segundo grupo. Camila, Carlos, Alexandre, Enzo. É porque o seu primeiro é muita pressão, quero ser o segundo. Vamos lá, quem vai ser o primeiro, então? Professor, pode ser o meu. Pode? Pode. Ok, Stephanie, muito bem. Vou anotar aqui quem vai ser. Você vai querer apresentar ou você só vai falar? Não, eu vou apresentar, mas não sou eu que vou começar. Deixa eu só ver se está todo mundo aqui já. Vou colocar aqui para vocês pegarem aí o share, tá? Professor, estamos em terceiro. Então, Stephanie em primeiro. Camila, segundo. Bruno, terceiro. De 8 a 10 minutos no máximo, tá? Quarto grupo, Carla. Faltam 3, que são 7 grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grupos. Opa! Fone aberto aí, turma. Vamos lá, quem for apresentar, Stephanie, já pode puxar aí a apresentação, tá? Puxar não, é dividir a apresentação com a gente. Tá bom, a Beatriz que vai começar. Então, enquanto a Beatriz começa, eu vi o trabalho de vocês, tá? Foi um trabalho, eu acho que foi bem feito pelo aquilo que a gente pediu. Lógico que ainda em termos de conteúdo, turma, às vezes vocês fazem um pouco rápido e aí o conteúdo fica sem formatação, né? Aí vocês têm que ter, sim, um gosto por colocar um pouquinho mais de qualidade na forma como apresenta o trabalho, tá? Então, acho que só foi isso. No restante, eu acho que vocês foram... entenderam bem o que a gente gostaria que vocês fizessem.
E esse trabalho vai ter uma continuidade, tá, turma? Em cima disso que vocês já fizeram, a gente vai fazer a parte 2 e a parte 3. Então, eu espero aí que vocês não joguem fora, deixem eles guardadinhos aí, que depois, quando a gente for falar do segundo exercício, a gente vai pegar essa primeira parte aí. Professor, vai precisar ligar a câmera? Olha, seria bom, né? Seria bom, mas se não for possível, não tem problema. Posso começar? Pode, lógico, pode começar, Beatriz. Contando, 21 e 5. Então, o terminal que a gente escolheu foi a Santos Brasil. Ok. Aí, falando um pouco sobre o terminal. O Tecon Santos é referência na operação portuária de contêineres do país, com desempenho comparado ao dos melhores terminais europeus. Desde 1997, a Santos Brasil já aumentou em 9 vezes a produtividade do Porto de Santos. Investiu mais de 2,9 bilhões no terminal. Aí o Luiz Gabriel vai falar um pouco mais. Boa noite, professor. Consegue me ouvir? Boa noite. Consigo. Então, os pontos mais relevantes assim que nós encontramos referente ao Santos Brasil, que acredito eu que se encaixa aqui, foi que em 2009 o terminal venceu um processo de licitação para ter posse do terminal de veículos por um prazo de 25 anos. Isso já ajuda na variedade de serviços prestados e também proporciona um atendimento especializado para as montadoras de veículos. E outro ponto foi que em 2015 aconteceu a renovação do contrato do terminal com a previsão de investimento de mais de 1,3 bilhões de reais, totalmente voltado para o aumento da capacidade e da produtividade do terminal. E deixando também aqui por último, mas não menos importante, é que o terminal também conta com 2 centros logísticos industriais, que seriam um aqui em Santos e o outro no Guarujá. Eu deixo a palavra agora com a Stephanie, que vai falar um pouco mais sobre o porto, o retroporto e o antiporto. Ok. Então, professor, na questão dos componentes, né, o anteporto, né, ele é a instalação portuária que normalmente contém os equipamentos apropriados, né, para movimentação de uma determinada carga, né, dependendo do terminal. Pode ser a granel, pode ser líquido, né, o sólido, ou até mesmo em container. No caso da Santos Brasil, né, é mais a questão dos containers, né. E a área de retroporto, ela é a mesma, né, aqui em Santos, para todos os terminais. E ela serve para auxiliar, né, como se fosse um armazém auxiliar, que serve para carga e descarga, e também adequado para obras complementares, né, no caso. Acho que agora é o Luiz Henrique. Ok. Sou eu. Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo sim, Luiz. Então, professor, eu vou falar das características do terminal, do Tecon. Então, esse terminal ele é considerado misto porque nele se utiliza o gateway, que é aquele que permite a continuidade na circulação no sistema de transporte, e o hub, que o senhor já tinha explicado também, que é por transporte e distribuição de carga de uma determinada área geográfica. E o terminal ele fica estrategicamente localizado na margem esquerda do Porto aqui de Santos, e que fica próximo a uma rodovia, e com isso ele tem uma facilidade na remoção de contêineres entre as margens. E por esse motivo ele tem uma localização concentrada. Okay. E um dos componentes construtivos dele é que ele possui uma área de 12 mil metros quadrados de armazéns cobertos e conta com a estrutura de 2 centros logísticos internos aduaneiros. Agora eu passo a palavra para o Ricardo aí. Ok. Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Boa noite, Ricardo. Estou ouvindo sim. Pode falar. Eu vou falar um pouco sobre as instalações dos equipamentos que são utilizados no terminal. Ok. O terminal conta com uma área total de 596 mil metros quadrados e uma área de cais acostável de 980 metros. Também conta com 2.000 tomadas reefers e a capacidade de movimentação anual de 2 milhões de TEUs. 46 RTGs, 12 reach stackers, 13 guindastes PT e 1 MHC, 60 terminal tractors, 5 empilhadeiras de vazios,
4 ramais ferroviários internos, 431 câmeras de vídeos instaladas em locais estratégicos do terminal e 100% delas são controladas por GPS. Também conta com um sistema operacional de última geração, com controle online de todos os processos. Ao todo, são 17 gates automáticos com sistema de OCR, e todos os portainers são operados a partir desse sistema. E é isso. Muito bom, muito bom. Finalizaram? Tem Sim. mais alguém, Stephanie? Não, só isso, professor. Legal, legal, muito bem, parabéns, parabéns. Essas informações, então, são importantíssimas aí para a continuidade do nosso trabalho. Muito legal, muito bem. Parabéns aí para o grupo. Próximo grupo, Obrigada, Camila. Oi, prof, desculpa, estava com mais dificuldade aqui para abrir o microfone. Tá, se você Deixa eu só quiser, falar uma coisa. Pode falar. se tiver alguma apresentação para fazer, pode puxar aí, tá? O É que share eu tô tá pelo aqui. celular, Tá, que eu ok. não consigo colocar aqui. Deixa eu só falar uma coisa pro senhor. O meu grupo são 5 pessoas. A única pessoa que não tá presente é a Pamela, porque ela fez uma operação no olho, mas ela ajudou a gente a fazer tudo, tá bom? Tá bom, ok. Vamos lá, Camila, então. Vamos lá. A gente vai falar do terminal TCP, que é um terminal que ele fica... Calma aí, rapidinho, que eu esqueci o nome do lugar. Paranaguá. Eu vi o que vocês escolheram, Paranaguá. Legal, legal a escolha. Vamos lá, peraí. Ele... Oh, meu Deus, peraí, prof. Eu aguardo. Ele foi criado em 1998. Hoje ele é considerado um dos principais terminais brasileiros. A porta de entrada do terminal, ela tem uma localização privilegiada que permite uma excelente condição de navegação. Só um minutinho, professor. Eu estou apresentando o trabalho, Anjo. Desculpa. A minha avó, ela é babada, prof. Ai, vai pra Sim, professor, mulher. Ai, que vergonha, gente. Enfim. Nossa, desculpa, gente do céu. Onde eu parei? Que ele é... Me perdi, Camila. Eu me perdi, desculpa, professor, vou começar de novo. Ele foi criado em 1998, né? Hoje ele é considerado um dos principais terminais brasileiros, que ele tem uma localização privilegiada que permite uma excelente condição de navegação. Esse terminal, ele consegue receber container reefer 24 horas por dia. O que mais que eu ia falar? Acho que agora é outra pessoa, acho que é o Enzo, se eu não me engano, é o Carlos. Ou o Alexandre. Ok, vamos lá. Boa noite, professor. Tá me Boa ouvindo? noite. Estou ouvindo. Pode falar, Enzo. Boa noite. Vou complementar um pouco o que ela falou. É na modalidade aquaviária, com finalidade comercial. E os componentes são no anteporto. O navio chega e espera na barra para aguardar a liberação para atração. E a área do retroporto é bem adequada para o crescimento da empresa e para a execução de obras complementares. O projeto de concepção de engenharia foi de um cais ao longo da costa e é considerado um porto de primeira geração, pois são antenados apenas na execução de suas funções básicas de acesso, carga e descarga e estocagem. Agora Ok. é o Alexandre. Ok. Quem é o próximo? É o grupo do Bruno, acho. Prof, sou eu de novo que vou falar. Peraí, rapidinho. Tá, não, é que não Que acabou, meu microfone... né? Não, meu microfone, ele tá com problema aqui. Tá bom, Eu vou falar algumas características do terminal, tá? tá bom. Pode falar. Ele é o único terminal do Sul que possui operação ferroviária, que ele tem uma parceria com a Brado Logística. Esse modal ferroviário, ele reduz em 30% as relações ao modal ferroviário. Os principais segmentos desse terminal é carne congelada e os alimentícios, que é açúcar, café,
féculas de mandioca e amendoim. Aí também tem madeira, fertilizante e couro. Eu acho que eu falei tudo. Eu já tinha falado que ele recebe reefer 24 horas por dia, né? É isso. Certo. Boa noite, professor. Boa noite, Alexandre. Eu vou complementar algumas características do terminal. Ok. Ele é multimodal, pois opera com mais de um modal de transporte, seja os fluxos intercambiáveis ou não, mas no caso de emprego de mais de um modal, com o conhecimento de carga separado para cada modalidade. Ele é marginal, que é situado nas margens de via troncal de acesso à área de influência direta. Desde março de 2018, o TCP integra o portfólio da Semiport, que é o maior e mais competitivo desenvolvedor, investidor e operador de portos públicos da China. E é geral, que manuseia qualquer tipo de carga, cargas gerais, granéis, sólidos, líquidos, gasosos. O armazém alfandegado de importação da TCP está localizado na zona primária do porto e conta com uma das estruturas mais modernas do país, com estrutura de 12 mil metros quadrados e capacidade para mais de 9 mil posições pallets. E o armazém está preparado para operações com cargas que exigem armazenamento em ambiente climatizado e operações de cargas químicas e perigosas. E o armazém contenda com certificação do Exército e outros órgãos intervenientes para cargas controladas. Muito bom, muito bom. Acabou, Camila, ou tem mais alguém? Eu, professor, boa noite. Está me escutando? Opa, estou escutando, Carlos. Pode falar. Então, professor, boa noite. Eu gostaria de começar falando dos produtos de atuação, que são eles a madeira compensada, também tem os alimentícios, os tambores, as bobinas de papel, o algodão, a cerâmica, o minério de ferro e os produtos paletizados em geral. Em relação à desova, ela acontece no recinto alfandegado, que permite que as cargas ainda nacionalizadas possam ser retiradas dos containers e armazenadas em uma estrutura específica que garante total segurança e integridade da mercadoria do cliente. Isso permite a devolução da unidade sem cobrança de custos ao importador, oferecendo maior flexibilidade até a finalização do seu processo aduaneiro. Esse serviço é feito na própria TCP, garantindo o máximo de qualidade no armazenamento e manuseio da carga. Continuando, o terminal de Paranaguá é o terminal mais produtivo do Brasil e um dos maiores da América do Sul, com capacidade para movimentar 2,5 milhões por ano. Ele é o maior e mais moderno parque de equipamentos portuários do sul do Brasil. Ele tem também um grande sistema de agendamento de caminhões que é extremamente rápido e eficaz. 95% dos caminhões que são atendidos, eles conseguem ser atendidos em menos de uma hora. E as suas certificações de qualidade, que são o ISO 9001, tem a de meio ambiente também, que é ISO 14001, e o de segurança, que é o ISPS Code. E é isso, professor. Muito bom, parabéns. Prof, você quer que a gente fez um PowerPoint, você quer que eu te mande no WhatsApp? Manda sim, legal. E desculpa mais uma vez pela jovem minha avó, que atrapalhou aqui, foi mal. Sem problemas. Jovens são assim mesmo. Legal, turma. Parabéns para o grupo, parabéns pela escolha. Saiu do Porto de Santos, muito legal. Vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre esse porto aí do Paranaguá. Legal. Vamos Professor, lá, próximo... só uma pergunta. Qual é o último grupo que está na fila? Então, por enquanto, eu só tenho 4. O último então, posso grupo... ser o quinto? Posso ser o quinto, meu? Pode. Ana Beatriz, Júlia e Marcela. Ana Beatriz. Marcela Regina. Tá bom. E ainda ficam faltando 2 grupos, hein? Só tenho 5 inscritos aqui. Professor, o nosso pode ser depois da Ana. Ok, Letícia. Muito bem. Fica faltando só um grupo, então, agora. Vamos lá, Bruno. Oi, professor, acho que é o meu, então. Desculpa, Bruno. Só para vai ser o último, então. Kainara, o teu é o último, Kainara? Isso. Legal. Bora lá. Muito bem. Tem os 5 grupos aqui. Bruno e Boa seu noite, grupo. professor. Tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo ótimo. Vamos lá. O terminal que a gente escolheu para o nosso trabalho é o Ecoporto, aqui de Santos. Okay. Que ele fica localizado na margem direita ali do Porto de Santos. E ele tem uma localização considerada privilegiada, que é próximo ao centro de negócios da cidade, da alfândega, das agências marítimas e com acesso direto ao complexo rodoviário e os ramais ferroviários que tem ali perto.
É importante citar que o Ecoporto é uma subsidiária do grupo Eco Rodovias, que é a empresa que é de infraestrutura focada na gestão e operação de concessões rodoviárias aqui de São Paulo, né? Que atua desde 2003. O Ecoporto ele é considerado um terminal marítimo, né? Que é situado em área do mar, e ele se encontra no interior da costa aqui, tendo seus pátios ali perto da saída de Santos, indo para São Paulo. Ele também é considerado um terminal comercial, que é focado no embarque e desembarque de passageiros, cargas ou mistos, né? E agora, entrando nos componentes do terminal, a gente tem o antiporto, né? Que ele tem como eu já falei antes, ele tem acesso aos modais aquaviários, né, hidroviários, ferroviários e rodoviários. Eu tentei pesquisar, mas eu não encontrei nenhuma informação, mas eu achei legal citar que seria bem importante o Ecoporto, né, o terminal, também ter o modal dutoviário, para abranger ainda mais a gama de serviços que ele poderia oferecer. Bem, no porto, o terminal tem uma bacia de evolução até que bem grande, né, que ele faz divisa com diversos outros pontos que tomariam um grande espaço da atividade, né, e mesmo com isso ele ainda consegue ter um espaço bem legal ali, principalmente por ser, como eu já falei, perto ali do centro da cidade, faz ele ser um porto bem localizado. Esse espaço que você fala é para expansão? Sim. Ok. Expansão do porto ali. Tanto que ele tem vai ser mais citado mais na frente do trabalho, mas ele tem várias partes ali, né? Ele é subdividido. Ele tem um pátio numa parte, um pátio na outra, tem um escritório no centro da cidade. Mas bem, vamos lá. O retroporto ele tem uma ampla área de armazenagem de cargas, né? Que ele tem tanto armazéns, como também tem a parte aberta, que é mais focada para os containers. E ela pode ser, ele é uma área designada tanto para cargas desembaraçadas ou que estão aguardando desembaraço aduaneiro, né? E eu pesquisei também e vi que as instalações de eletricidade, né, dos geradores de eletricidade do terminal, vêm lá do litoral norte, ali passa Bertioga, eu não consegui descobrir o nome do lugar, mas ali é onde é feito, onde tem o gerador de energia que passa energia para quase todos os portos aqui de Santos, todos os terminais. Isso é mais uma curiosidade mesmo. Que eu vi de obras complementares que tinha no Ecoporto, ele tem quebra-mares contra a proteção de impacto de ondas e marégrafos para registro da amplitude das marés. E eu também pesquisei que lá eles têm um centro bem perto do porto em que os práticos ajudam, né, os práticos que embarcam no navio para ajudar na atracagem do navio. Eles embarcam no navio e ajudam na atracagem, né, para passar ali pelo canal. O Ecoporto, ele é considerado inshore, né, que ele é no interior da costa. Como ele fica situado ali na parte que é a saída de Santos para São Paulo, você tem que passar pelo canal, né? Você passa ali a parte da balsa Santos e Guarujá e você segue ali para o canal e é lá dentro, lá no fundo. E praticamente é isso da minha parte. Ok. Agora acho que é a Alice. A usina que você falou é a usina de Itatinga? Professor, eu não encontrei o nome. Eu vi uma notícia e eu já tinha ouvido falar também disso um tempo atrás. E aí eu achei legal botar Quando o Porto de Santos foi construído, os ingleses construíram uma usina chamada de Itatinga. Ela fica no canal da Bertioga e ela tem acesso muito restrito. 95% da energia na época da construção do porto vinha da usina de Itatinga. Hoje já divide um pouco mais com a companhia aqui, né? Mas ainda a grande parte dela vem da usina de Itatinga, como curiosidade, tá? Sim. Bem, agora eu acho que é a Alice. Ok. Boa noite, professor. Boa noite. Estou te ouvindo bem, Alice. Ok. Bom, eu fiquei com a parte de classificar em qual porto o terminal que a gente escolheu se encaixa. Então, eu pesquisei no site da Ecoporto e também pesquisei bastante no material que você deu para gente. E a Ecoporto, por ser um terminal bem amplo, ela não se encaixa nem na primeira e nem na segunda geração, né? Porque, pelo motivo de que uma atua somente nas funções básicas de acesso e a outra por se tornar apenas um centro regional. Então, com isso, a Ecoporto ela é um porto de terceira geração.
né? No slide tem uma boa explicação para definir ela, que ela visa tornar o motor do seu desenvolvimento e também é um centro de serviço logístico para a comunidade envolvida. Eu acho que agora é a Letícia, se eu não me engano. Ok. Sou eu. Boa noite, professor. Boa noite, Letícia. Eu vou apresentar as características do terminal. Ok. O ecoporto, ele consiste em ser um terminal de mercadoria e essas mercadorias podem ser reunidas em carregamentos grandes, elas são pontos de trocas de transporte do mesmo modal e de modais diferentes. A Ecoporto é considerada um terminal hub, pois nele é feito o manuseio e armazenagem de cargas e distribuição é feita para uma determinada área geográfica. Ele é localizado na margem direita do Porto de Santos, com uma localização privilegiada próximo ao centro de Santos da cidade. Da alfândega e de agências marítimas, e com acesso direto ao complexo rodoviário e os ramais ferroviários também. A Ecoporto tem uma ótima infraestrutura e acesso. Eles ficam localizados próximo à avenida principal da entrada e saída de Santos, tornando uma acessibilidade muito boa. A infraestrutura do porto conta com umas tecnologias empregadas, que eu peguei lá no site, achei bem interessante. Eles têm sistemas naves de controle informativo das operações, automação da averbação de importação, transferência eletrônica de informação, o EDI, sistema de segurança com circuito fechado de TV, sistema Transit Time e rastreamento dos veículos, sistema de escaneamento de containers e caminhões, sistema de escaneamento de carga solta, Salesforce para proposta eletrônica e as partes, no caso, tecnológicas são isso. Muito bom, Ele legal. trabalha... Legal. Tá tudo lá no site, professor, é bem interessante, ele é bem completinho. Então, ele trabalha como um terminal intermodal, oferecem sinergias e operações econômicas e estão estrategicamente localizados nos principais corredores de exportação e importação. A taxonomia da Ecoporto, a localização, eu entendi que a Ecoporto, como uma empresa grande com vários pontos, se encaixa em difusa, por ser um terminal que fica espalhado aleatoriamente pela área de influência direta do Porto de Santos. Microfone. Carla, teu microfone está aberto. Desculpa, prof. Tá. E também periférica, porque eles têm escritórios localizados na área de influência lá do centro de Santos. A propriedade do terminal, a gente sabe que é um terminal privado, mas dentro dos critérios apresentados, eu não consegui achar exatamente essas informações sobre ele. E a tipologia da carga se encaixa em carga geral, que manuseiam qualquer tipo de carga, seja ela carga geral, granéis, sólidos, líquidos, gasosos, cargas refrigeradas e cargas unitizadas. E a próxima parte é da Natália. Muito bem. Boa noite, professor. Boa noite, Estão conseguindo Natália. me ouvir? Muito bem, pode falar. Amiga. Beleza. A minha parte é sobre os componentes construtivos. E na operação de transporte, a Ecoporto oferece 3 berços privativos e modernas unidades de recepção e entrega de carga, com balanças eletrônicas, armazéns, tomadas de energia elétrica para containers, refrigerados e escritórios de apoio aos órgãos anuentes do setor portuário. Na administração, além dos quesitos administrativos como autoridade portuária, fazendária e naval, o terminal conta também com escritórios, setores relacionados aos recursos humanos e faturamento, a parte de marketing da empresa e também canais de comunicação com os clientes.
E como complementares, o terminal possui suas portarias e a segurança do local, e já os demais locais, como lanchonetes, lojas de conveniência, bancos e etc., não é necessário, pois o terminal está situado na maior área comercial de Santos. E a minha parte era essa. A Maria agora acho que vai só complementar. Ok. Boa noite, professor. Boa noite, Maria. Eu vou falar sobre as instalações e os equipamentos. As instalações e os equipamentos do terminal Ecoporto, vinculado ao transporte e manuseio e armazenagem das mercadorias, são 3 portainers, com alcance de 23 fileiras de containers, 6 transtainers, 7 guindastes portuários, 11 empilhadeiras de grande porte, 35 empilhadeiras de pequeno porte, 360 tomadas para os contêineres refrigerados, 14 balanças rodoviárias, 22 dispositivos de reconhecimento óptico e uma plataforma elevatória. Como se verifica, o Ecoporto fez grandes investimentos em equipamentos modernos, para assim garantir excelência na qualidade e no desempenho quanto ao manuseio das mercadorias sob o controle aduaneiro em seu terminal. Ele possui um total de 180 mil metros quadrados de área total e 16 mil metros quadrados de armazém para as cargas de importação e exportação. Conta também com dispositivos de segurança, com circuito fechado de televisão, instalações com hidrante e brigada que atende a qualquer tipo de emergência. Possui ainda 600 metros de ramais férreos ligados diretamente à malha ferroviária do Porto de Santos, para facilitar o acesso das cargas dos clientes que utilizam esse importante modal de transporte. O seu sistema informatizado de controle das operações foi desenvolvido para atender às demandas dos clientes e à necessidade dos colaboradores e usuários, levando em consideração a normatização do Porto de Santos. O intercâmbio de dados é feito via EDGE, pela internet. O Ecoporto disponibiliza também áreas segregadas destinadas à carga de alto valor agregado e sob controle de todos os órgãos anuentes. Pronto, professor. Ok, muito bom. Terminou, Bruno? Perdão, professor, me chamou, não ouvi. Sim, professor. Terminaram, né? Ok, Sim, parabéns, sim. parabéns. Ficou Sim, muito sim, legal sim. aí. Muito Professor, legal. eu tenho uma dúvida. Oi, A Marcela. pode falar, Marcelo. Eu estava até procurando aqui no Google para ver se tirava minha dúvida, mas acho melhor perguntar. A diferença de transtainer, né? Acho que a Maria de Fátima falou para portainer. O portainer coloca o container dentro do porto e o transtainer, né? Movimenta ele por dentro do porto, é isso? O portainer e o transtainer são equipamentos muito parecidos. O portainer, ele joga, olha só, pelo amor de Deus, coloca A varinha. coloca o container dentro do navio. O transtainer, ele é um pouquinho maior, ele pode pegar diretamente do pátio e levar direto para o navio. É uma pequena diferença, tá? Assim, talvez seja mais o nome do que a execução, ok? O transtainer, então, é maior que o portainer. Isso. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre os equipamentos, tá? Ainda temos RPG, o guindastas, empilhadeiras de pequeno e de grande porte. Isso aqui só foi para vocês terem uma ideia do que é. Depois a gente vai entrar dentro do terminal e vai operar o terminal, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais. A gente vai falar até um pouco mais de inteligência artificial também, que vocês já têm comentado um pouquinho. Legal de vocês terem colocado, tá? Parabéns ao grupo aí. Próximo grupo é o grupo da Carla. Vamos lá, Carla. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. É o Douglas que vai começar? Isso. Ok, pode ir lá. O terminal que o nosso grupo escolheu foi a BTP, que é a Brasil Terminal Portuários. E nesse trabalho a gente vai abordar alguns tópicos relacionados à empresa, que é uma empresa considerada como uma das que mais se destacam como operadores portuários aqui no Brasil. Ok. A BTP opera desde 2013
e vem se destacando por sua capacidade notável, que permite a movimentação anual de 1.500.000 TEUs. Ela também possui grandes e importantes diferenciais competitivos, que faz que os seus resultados sejam ótimos, como a sua localização e seu atendimento com rotas para o mundo inteiro, que é o resultado da joint venture entre duas reconhecidas equipes de operadores portuários, que é a PM Terminals e a Terminal Investment Limited. Joint venture é basicamente um acordo entre duas empresas que decidem reunir seus recursos para realizar uma tarefa específica, que aí eles conseguem expandir essa tarefa. Vou falar agora umas informações sobre a empresa, separadas em alguns tópicos. A modalidade da BTP é aquaviária, a sua finalidade é comercial. O anteporto da BTP é como qualquer outro aqui de Santos, que é a bacia, lá onde ficam os navios aguardando a sua vez para atracar no terminal. O prático vai até o navio em espera e reboca o navio e faz a manobra até atracar no porto. O terminal tem uma ótima localização, com estruturas para receber alta demanda de cargas e descargas, e tem um grande fluxo de entrada e saída de caminhões e navios. A empresa não possui nenhum retroporto, mas pelo que a gente analisou no mapa da BTP, que a entrada de caminhões que passa pela rua Augusto Barata e passa também pela Alemoa, tem bastante movimentação de caminhões e acaba causando congestionamento. Para facilitar, a gente pensou que a empresa poderia, por acaso, fazer uma ponte ferroviária ou hidroviária que ligasse até a empresa, possibilitando mais caminhos e assim desafogando o congestionamento. Obras complementares. No momento, o terminal não tem nenhuma obra complementar em andamento e o mesmo tem estruturas limitadas para melhorias, porque em 2013 foi executada uma última obra de melhoria com expansão, que não deixou muito espaço para fazer novas melhorias. A expansão acabou tomando todo o espaço. E o terminal é localizado em uma área onde contém outros terminais, o que dificulta ainda mais as obras de expansões. Vou falar agora um pouco dos fluxos significativos que a BTP tem. Como já citei anteriormente, tem capacidade de movimentar 1,5 milhão de TEUs por ano. Ela tem uma área projetada de 403 mil metros quadrados. Tem uma área de 1.108 metros de cais acostável. Tem berços projetados para profundidade de até 17 metros. No seu projeto inicial, ela teve investido 800 milhões de dólares, que eu nem sei quanto que dá em reais isso. Dá muito, dá muito. Dá muito. Teve 257 milhões de reais agora investidos na remediação ambiental na área do terminal. A taxonomia. O terminal é situado na área marítima e a sua propriedade, apesar de ser pública, é localizada em uma área privada. A tipologia de carga dela é que o terminal permite que seja efetuado cargas e descargas de cargas em geral. Agora a Carla vai complementar com o resto dos tópicos. Legal, legal. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Carla, tudo bem? Tudo bem, eu vou continuar o restante da nossa pesquisa. Ok. Vou começar com a localização. O terminal se localiza na margem direita do porto. Sua localização geral é regional. De localização é macrolocalização. Eu vou falar sobre a questão das gerações. Pois ela não faz a... Tua voz está sumindo, viu, Carla? Estando agora melhor? Ainda tem algumas interferências. Tu tá de microfone? Peraí. Tô. Fala mais pausadamente. Melhorou? Vai lá, fala. Eu estava falando sobre a classificação das gerações. Melhorou. A BTP é classificada como terceira geração, pois ela não faz apenas... Sumiu de novo, Carla. Sumiu de novo. Pessoal, se alguém puder complementar, porque a voz da Carla está sumindo aí. Complementar não, falar no lugar dela, ela começa e sai. Quer que eu fale, Carla?
Pode falar, Douglas, porque eu acho que o microfone dela ou a internet às vezes balanceia mesmo. Tá, eu falo aqui então, sem problema. Só deixa eu pegar aqui. Bom, continuando o que ela ia falar, estava falando da localização, né? O terminal se localiza na margem direita do Porto de Santos, na Avenida Engenheiro Augusto Barata, no Porto da Lemoa, em Santos. Sua localização, em geral, é considerada como marginal e sua concepção de localização é de macro-localização. Classificação das gerações. A Brasil Terminal Portuária é classificado como terceira geração, pois ela não faz apenas o processo de carga, descarga e descarga, e possui processos complementares que fazem seu diferencial. Alguns deles são tarifário para operações de navio de longo curso, que é o DIPSIA, e o tarifário para operações de navio de cabotagem. Característica dela. É caracterizado como gateway, pois sua localização permite a continuidade na circulação do sistema de transporte de apoio à cadeia de fornecimentos, tornando-se a interface entre os diferentes sistemas espaciais, que incluem os terminais de transporte, centro de distribuição, armazém e serviços. É provido por outros terminais portuários e suas infraestruturas. O terminal é caracterizado por ser um terminal multimodal, pois tem capacidade de receber mais de um modal, sendo ele marítimo e rodoviário, tendo conhecimento de embarques diferentes. Componentes construtivos. Possuem armazéns fechados para importações de contêineres FCL. Equipamentos de construções. Tem uma área projetada de 430 mil metros, como eu já falei, 1.108 metros de cais acostável. Tem 30 transtainers, 8 portainers, 57 terminal tractors, 16 gates de entrada e saída, sendo 2 para cargas com excesso, ampla e com ampla área de pré-posicionamento para caminhões. A infraestrutura, acredito que eu já falei, ela é inteira. Vou falar um pouco da acessibilidade agora do terminal. A Carla voltou. Eu já estou no último tópico aqui. Beleza, beleza. Vai embora. Tá tranquilo. Vou falar um pouco da acessibilidade do terminal agora. O terminal não tem um bom acesso, porque só tem um único caminho, por muitas vezes congestionando a entrada dos caminhões para carregar ou descarregar, podendo melhorar nesse quesito para que não haja trânsitos e prejudique as pessoas que têm agendamento. Foi o que eu citei no retroporto, que a gente deu até pensou numa melhoria, né? Mas talvez seja meio difícil para o terminal fazer esse upgrade. Mas seria bom, né? Ótimo. É basicamente isso, professor. Tem mais alguém no grupo? Não, a apresentação seria a Carla, né? Mas com esse problema aí, mas tá tranquilo. Legal, tranquilo. Parabéns, Fechou? Parabéns, muito, muito legal. Só pegando a dúvida da Marcela, só lembrar aí para uma coisa para a gente não esquecer. O portainer é aquele que leva o container da área para o porto. Para o porto não, para o navio, né? Então é aquele que fica mais na beiradinha do cais, certo? Então ele pega o container da área e levanta e põe dentro do navio. Não joga não, tá, turma? Coloca dentro do navio. E o transtainer, ele transporta o container dentro da própria área do terminal, tá? Então, às vezes eu tenho transtainer que só trafega na paralela ao porto, às vezes eu tenho algum transtainer que trafega na perpendicular ao porto, mas é aquela máquina que movimenta, que transporta o container dentro do terminal, tá? É aquela máquina grande, a gente vai ver fotos dela. Diferente daquela empilhadeira grande, tá? O transtainer, ele vai sempre na linha que ele tem. É como se fosse um grande vagão, tá? Ele tem uma linha de trem, como se fosse para rodar para as rodas deles, tá? Tem alguns lugares que tem transtainer com pneu, mas a maioria é com tipo vagão. Então, eles vão ou só na paralela ou só na perpendicular, ok? Mas a gente vai ver com mais detalhes aí. E o TEU, vocês falaram muito de TEU, não sei se todo mundo sabe, né? Mas é a unidade equivalente a um container de 20 pés, tá? Só para a gente ter uma ideia aí, tá? Quando a gente fala aí. E sobre os sistemas, tudo indica que vai dar tempo hoje ainda, a gente vai começar a aula falando sobre sistemas, e vocês já falaram bastante deles aí, né?
ok? Vamos lá, então, agora, grupo da Ana Beatriz. Oi, professor, boa noite. Boa noite. A gente fez sobre o Tecon Santos também, que nem o primeiro grupo, tá? Tem algum problema? Nenhum. Pode mandar Tudo bala. tudo bem. Localizado no maior porto da América Latina, o Tecon Santos é referência na operação portuária de contêineres do país, com um desempenho comparável ao dos melhores terminais europeus. Desde 1997, a Santos Brasil já aumentou em 9 vezes a produtividade do Porto de Santos e investiu em mais de 2,9 bilhões no terminal. Com a aprovação da renovação de seu contrato em 2015, a previsão é de mais de 1,3 bilhão em investimentos para o aumento de sua capacidade. Agora, a Júlia vai continuar o trabalho. Ok. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouco sobre a tipologia e componentes do porto. Então, no Brasil, nós temos uma classificação feita através de 3 tipos de linhas. É a localização, a infraestrutura e a função de um porto. Na localização, a gente tem tipos como portos marítimos, lacustres e rodoviários. Como infraestrutura, eu vou usar como exemplo um porto offshore, que ele é uma estrutura diferente das convencionais, porque ele não está diretamente ligado ao solo. E é o exemplo de uma plataforma de extração de petróleo, por exemplo. E também tem a função, que tem o Porto de Manaus, ele está localizado em um rio, mas mesmo assim ele é considerado um porto marítimo porque ele recebe embarcações de linha oceânica. No nosso país, a maior parte dos portos são costeiros ou litorâneos. E a modalidade do terminal em questão, que é a Santos Brasil, é o marítimo, já que ela está localizada no Porto de Santos, e nós temos, o Porto Marítimo. Agora a Marcela vai dar continuidade. Ok. Nós chegamos à conclusão de que é um terminal comercial com componentes naturais e construtivos. No antiporto, é necessário a existência de 2 pontos: os canais de acesso, que é o local onde os navios entram, e os fundeadouros, que é onde o navio atraca e os funcionários responsáveis atuam indo para o porto da Tecon Brasil, da Tecon Santos. O porto deve possuir a bacia de evolução, cais para atracação e movimentação terrestre, além das estações de serviço. Já o retroporto, para o crescimento da área ao redor, para as obras e complementares. Está localizado na Praça Iara Santini, número 1223. E é isso. Agora a Ana vai falar mais um pouco. A gente vai falar agora sobre a classificação do porto. A gente colocou como um porto de segunda geração, pelo fato deles se preocuparem em transformar a área em um ambiente comercial e industrial, proporcionando o seu uso, sempre com o intuito de ser um centro regional. Okay. Agora eu vou falar sobre os tipos e características de terminais. O terminal da Santos Brasil, ele é um terminal gateway, porque ele permite a continuidade na circulação do sistema de transporte. Ou seja, ele dá apoio a toda a cadeia de fornecimento, tornando a interface entre os diferentes sistemas espaciais, que incluem os terminais de transporte, centros de distribuição, armazenagem e outros serviços. E ele possui uma boa localização, já que ele é localizado no Guarujá. E dentro do terminal tem uma boa estrutura, porque ele comporta essa grande movimentação dos containers. Ok. Tá. O foco da Santos Brasil é direcionado para a operação de instalações portuárias, destinadas à prestação dos serviços públicos portuários a todo e qualquer interessado em relação à movimentação, armazenagem de container, veículos através de modal aquaviário, e, paralelamente, a Santos Brasil busca expansão vertical para a cadeia de serviços logísticos de containers, carga geral e veículos,
proveniente ou não destinados ao transporte aquaviário, de longo curso e de cabotagem, isso. E para finalizar, algumas informações adicionais, né, que a Santos Brasil ela possui nesse terminal: 2.184 funcionários, 1.904 tomadas reefer, 12.000 metros quadrados de armazéns cobertos, estrutura para operar navios Superpost Panamax, 46 RTGs, 18 reach stackers, 3 guindastes de cais e 1 MHC, 4 ramais ferroviários internos, 100% dos equipamentos controlados por GPS, sistema operacional de última geração com controle online de todos os processos, possui área total de 596.000 metros quadrados e cais acostável com 980 metros mais 310 metros. E é isso, professor. Muito bem, parabéns. Quantas informações, viu? Estamos aprendendo bastante. Legal, parabéns para o grupo. Letícia. Oi, professor, boa noite. O senhor está me escutando? A minha internet está horrível. Olha, estou escutando com um pouquinho de eco, mas vamos lá, estou te ouvindo. Tá, o nosso trabalho também é sobre a Santos Brasil, terceiro grupo do mesmo terminal. Pode começar? Pode. Nicole, não ouvi nada agora. Professor? Agora estou ouvindo. Tá, é que está falhando muito. Qualquer coisa o senhor pode me interromper, tá bom? Vai falando, pode falar. Tá bom. A gente vai falar sobre a Santos Brasil Tecom, que fica no Guarujá. Ele é um terminal portuário alfandegário de uso público especial, localizado na margem esquerda, no Porto de Santos. Ele é o único com 4 ramais ferroviários internos e preparado para receber os navios Superpost Panamá. A tipologia, os componentes de um porto organizado: atracação de navio e movimentação, modalidade aquaviária e estação de serviço. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o anteporto. Bom, quanto ao fluxo dos navios, as restrições ao seu livre movimento, chegando até a formação de filas de espera, aparecem nas passagens restritivas, como diversos estreitos e canais, e na transposição de escusas fluviais e marítimas, que é o Canal do Panamá, ou de comportas, como em portos de Canal de Mancha, como recurso contra a grande amplitude da maré. As restrições decorrentes das características de terminais propriamente ditos, uma vez que as derivadas de canais de acesso e as bacias de evolução já foram passadas acima, se classificam em 3 conjuntos, sendo ela as relativas às dimensões dos navios, as referentes ao seu fluxo de chegada e as vinculadas à movimentação de cargas. Os tipos principais de porto aquaviário. Bom, na modalidade aquaviária, seus terminais recebem uma classificação segundo o corpo de água em que se distingue terminais marítimos, fluviais e lacustres. O terminal marítimo é situado na área do mar, podendo ser ao longo da costa, a plataforma afastada com passarelas de acesso, em ilha artificial a partir da costa, ou em forma de bacia interna, fechada ou aberta. Quanto à finalidade, deve ser comercial. Comercial podemos ser de passageiros, carga ou misto. Já na modalidade aquaviária, recebe uma classificação que se situam terminais marítimos, como eu falei em cima, o terminal fluviais, que é construído na margem de um rio ou ligados a ela, ou nos terminais lacustres, que é implantado na margem de um lago ou vinculados a ela. Agora, a Letícia vai dar continuidade. Boa noite, professor. Eu vou dar continuidade à fala da Nicole. Ok. Bom, quanto à finalidade, os portos eles se agrupam em algumas categorias, que seriam
as comerciais, que podendo ser de passageiros, cargas ou mistos, que a Nicole falou, de serviço, como os pesqueiros, ou de reparos e de abastecimento. Aí também tem os militares, que são as bases naviais, e de guardas costeiras, e de lazer, que são representados principalmente pelas marinas. E aí, conforme os produtos manuseados nos portos, eles se dividem em portos de carga gerais, que são constituídos por caixas, caixotes, amarrados, engradados, barris e os objetos de portes isolados. Também tem os terminais de granéis líquidos e gasosos, como os de petróleo bruto e seus derivados, terminais de granéis sólidos, como os de grãos e de minérios, e terminais de containers para operação dos cofres de cargas padronizadas. Aí a gente colocou também o endereço da Santos Brasil Tecon Guarujá, que ela é localizada no endereço Vila Santos Dumont, sem número. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação que vincula o terminal portuário com seu entorno socioeconômico. Ok. São divididos em 3 grupos, né? Que são portos de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. E a Santos Brasil, a gente pesquisou e viu que ela se classifica como um porto de terceira geração pelo fato de ter uma maior agilidade e segurança em suas operações, no Tecon de Santos. E a Santos Brasil também, ela instalou leitores biométricos, os gates de acesso ao terminal, e esses equipamentos, eles fazem a leitura de impressões digitais dos motoristas de caminhão, então, antes de liberar a entrada e saída dos veículos de transporte de cargas. Aí a gente também vai falar um pouquinho sobre os tipos e características do terminal. Bom, a Santos Brasil ela tem como objetivo realizar operações portuárias e logísticas de contêineres e veículos em regiões do Brasil e do mundo que representem um potencial para acelerar o seu ritmo de crescimento e desenvolver de uma forma responsável os gates portuários, que eles representam as portas de entrada e de saída de cargas, mantendo e ampliando sua liderança no mercado nacional. E ela é reconhecida como referência nas operações portuárias de contêineres no Brasil. E a Santos Brasil, ela é uma empresa de capital aberto, listada no novo mercado da B3, que ela oferece seus clientes soluções logísticas completas, do porto à porta, e tem uma localização estratégica na margem esquerda do Porto de Santos, e é o único com 4 ramais ferroviários internos, infraestrutura moderna e excelência operacional. E é isso. E as demais informações sobre o terminal, os outros 3 grupos já falaram bastante, que seria a área total. Ok, tá bom. Quem só vocês duas ou tem mais alguém nesse grupo? Não, tem a Natália também, só que ela teve um problema, que ela teve que ir para o hospital. Ela pediu até para avisar, mas ela também fez o trabalho. Ok, legal, parabéns. Parabéns. A gente sempre aprende alguma coisa quando cada um de vocês fala, tá? É legal, parabéns. Só para vocês, não sei se vocês sabem, né, mas para informação, quando é que a gente considera margem direita ou margem esquerda? Alguém lembra quando é que a gente considera margem esquerda ou margem direita? Margem direita é quando está no lado de Santos e margem esquerda é quando está no lado do Guarujá. Mas por que, Thalita? Por quê? Pela posição de entrada e saída dos navios? Então, se fosse pela posição de entrada, tem que ser um ou outro. Então, a gente fala que é da vazante do rio, tá? Então, o canal da Bertioga, quando chega aqui no canal de Santos, né, eles se juntam, então a gente considera vazante, saída do rio para o mar. Então, tudo aquilo que sai do rio para o mar, o que é esquerdo, neste caso é Guarujá, e direito Santos, mas isso serve para qualquer saída de rio, tá? Por exemplo, se você vai lá no porto de Itajaí, aí você vai ver que tem um porto na margem esquerda e na margem direita. Qual que é o qual? Sempre do rio para o mar. Deu para entender? Deu. Ok? Beleza, turma? Então, isso é mais uma ideia, né? Para ver se vocês... A gente fala muito aqui, Tecondi, terminais de contêiner da margem direita. Mas o que é a margem direita? A margem direita é Santos. É só relembrando, né? Que serve em qualquer lugar do Brasil. Saída do rio para o mar. O que está na direita e o que está na esquerda. No nosso caso é Santos e Guarujá, mas no caso lá do Porto no Sul, aí são outros portos. É só para
vocês têm essa ideia de margem esquerda e direita. E, por último, o grupo da Kainara. Boa noite, professor. Opa. Boa noite. Pode começar? Pode. Então tá, a gente vai falar sobre a Deiquimar. A Deiquimar, ela atua no segmento de logística e comércio exterior. Foi uma das primeiras empresas no Porto de Santos a apostar nessa movimentação de cargas e containers, e ela atua como terminal Redex, né? Recinto especial de desembaraço para exportação. Ela conta com uma excelente localização situada próxima à entrada de Santos e com fácil acesso à área portuária. Conta com uma extensa gama de serviços logísticos, armazenagem alfandegada, recinto alfandegado para exportação, armazéns gerais, entre outros. Ok. Só um minutinho, professor. Falar um pouquinho sobre a tipologia e os componentes de um porto organizado. Para determinar a tipologia de um terminal, é necessário reunir diversos fatores, sendo que o mais importante seria a infraestrutura. E a infraestrutura ela é composta pelos ativos fixos sobre os quais é realizada a movimentação de cargas entre os navios e os modais terrestres. A Deiquimar ela pode ser classificada como comercial, por proporcionar movimentações com diversas cargas e containers, além de possuir atividades com fins comerciais. Em relação à sua localização, ela é considerada um terminal aquaviário de função marítima e gateway, pois permite circulação entre as operações logísticas e operações de fornecimento. Agora as meninas vão dar continuidade. Ok. Oi, professor. Você me ouve? Ouço muito bem, Kainara. Ok. Vou falar um pouquinho das armazenagens, tá? Tá. Os processos de armazenagem e movimentação de cargas no porto são importantes para preservar a integridade dos produtos nos containers, promover segurança, otimizar operações e rotas e garantir sucesso como resultado final. Além de atentar à constante otimização de recursos, buscar por boas práticas em logística garante a qualidade dos itens estocados e promove facilidade ao localizar, mover e lidar com cada container. Como a Tainá falou, a empresa conta com armazenagem de cargas para importação e exportação no terminal Redex, né? Preparados para todos os tipos de carga, desde veículos até produtos químicos e alimentos. Mas apesar de possuir armazenagem interna nos galpões fechados, a externa é a que se destaca, considerando que a Deiquimar é especialista em operações de importação e exportação de cargas roll-on e roll-off, de qualquer tamanho, como veículos, vagões de trens, escavadeiras, colheitadeiras, tratores e caminhões. Os veículos ficam nos pátios pavimentados do terminal, aguardando o embarque no navio ou o carregamento nos caminhões cegonheiros para posterior distribuição no via modal rodoviário. Agora a Dani vai dar seguimento. Ok. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar do porto, do anteporto, porto e retroporto. O anteporto é dividido em duas partes, que é o canal de acesso e fundeadouros. O canal de acesso é definido como qualquer trecho rodoviário, hidroviário que liga os berços de atracação de um porto ao mar aberto. O fundeadouro, que são os locais próprios, como de todos aí, para a ancoragem dos navios, esperando a hora da atracação, conforme as regras do Porto de Santos. Né? O cais tem uma extensão de 16 quilômetros. O complexo do Porto de Santos é o maior e mais movimentado da América Latina. Ele é considerado o 39º maior do mundo. E o porto recebe navios de contêiner de até 11 mil TEUs, né? O retroporto, que são as áreas externas aos portos, onde ocorrem atividades essenciais. Esse recinto presta serviços complementares à movimentação e armazenagem de mercadorias. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode continuar. Estou te ouvindo.
armazenagem de carga, que pode ser externa e interna em armazém, acesso terrestre com as diferentes modais que se conectam. Os terminais retroportuários podem ser alfandegados, que atendem à importação e exportação, sendo representado pelo centro logístico e pelos portos secos. E também pode estar sob controle aduaneiro, no caso de recinto especial, como foi falado aí do REDEX. A área do retroporto é adequada para o crescimento da empresa, execução de obras complementares, e a empresa conta com sinalizadores para organizar entrada e saída de caminhões que farão a carga ou descarga das mercadorias. Acho que alguém fala agora depois. Acho que é a Tainá de novo, né, Tainá? Não, ela já falou tudo. A Tainá não, desculpa, Tainá. Não, sou eu agora. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Vou falar a parte do fluxo. Ok. A Deikmar tem uma movimentação diária em torno de 80 a 100 containers, e contando entre entrada, posicionamento, descargas. Tem um fluxo operacional de mais ou menos 50 caminhões por dia. Ele conta com uma área geral de mais de 100 mil metros quadrados, sendo 22 mil cobertos, uma média também. E isso contando as duas unidades, o CLIA e o REDEX. Nas duas unidades, eles têm uma média de 240 tomadas para container refrigerado, escritórios para órgãos fiscalizadores, Receita Federal, MAPA, Anvisa, Exército, monitoramento integral de 24 horas por dia no sistema de vigilância eletrônica, e segue a segurança nos padrões ISPS Code, que é um conjunto de medidas que foi implementado após 11 de setembro de 2001. Agora, falando um pouquinho da taxonomia. A gente pode concluir que o terminal Deikmar se enquadra nas localizações difusa e periférica, porque ele tem estrutura em pontos nas áreas de influência e no seu contorno. Ele tem o terminal TDP, ele tem na margem, ele tem no centro, então são vários locais. Contando com uma localização privilegiada na margem também, né, na margem da rodovia Anchieta, próximo ao Porto de Santos, que se alia à estrutura operacional e garante a movimentação de todos os tipos de carga granel. O serviço de armazenagem geral também faz parte de todas as atividades, como uma forma de dar suporte e complementar qualquer tipo de fluxo de carga que for desejado. E é isso. Legal. Fechou o trabalho, Thalita? Fechou, professor. Muito bem, muito bem. Parabéns ao grupo. Professor, só uma observação. Oi, lógico. A Marcela Mendes fez o trabalho com a gente, mas ela não pôde apresentar porque ela foi para o hospital, tá? Ela disse que depois ela fala com o senhor, ela explica direitinho. Ela passou mal ontem, hoje ela piorou. Por isso que ela não pôde apresentar, tá? Ok, sem problemas. Tá? Professor, até peço desculpa aí que eu acabei me enrolando com uma parte aí que eu tive que juntar a cadela e acabei ficando... Não queria estender muito nossa parte aí e tentei resumir. Tá bom, não tem problema. Olha, eu não tenho a menor intenção aqui de descontar ponto por não ter apresentado, tá? A ideia de fazer a apresentação é que vocês, né, lembrando daqueles conceitos lá do triângulo da aprendizagem, quanto mais a gente fala sobre aquilo que a gente procurou, mais a gente aprende. E a ideia aqui é que vocês conheçam tudo que é pré-terminal, tá? Um terminal aquaviário. Por quê? Agora que a gente viu tudo aquilo que é um pré-terminal, a gente vai entrar para dentro do terminal. E nós vamos ver as coisas que acontecem dentro do terminal. Então, a gente já sabe que o terminal é um complexo físico, que ele tem lá os seus diversos componentes, mas a função principal do terminal é a operação. Só que para dar suporte a essa operação, a gente vai entrar agora num conceito de sistemas, que vocês já falaram bastante, alguns dos sistemas que vocês falaram de automação, alguns sistemas de troca de informação. Então, a gente vai fazer uma aula e meia, que é esse restinho dessa aula, mais a aula que vem, para falar aí dos sistemas de operação que podem ou que devem ter dentro de um terminal aquaviário. E depois, na semana que vem, a gente, lógico, vai preparar para fazer
a TD1, mas aí a gente vai entrar na operação em si. Então, nós vamos ver a conferência, nós vamos ver o pátio, nós vamos ver a armazenagem em si, a carga e descarga dentro do porto. Ok? Então, parabéns aos grupos. Aí eu estou entendendo que tem alguma dificuldade aí, principalmente algumas pessoas que falaram que estão se ausentando para ir no médico, é uma dificuldade, né? Nós temos a pandemia aí, então é muito legal se cuidar para a gente não ter problema, ok? São 22h10, agora eu vou dividir aqui com vocês o que eu acabei de falar. Tá? Então, novamente, parabéns aí pela dedicação dos grupos, pelo conteúdo do trabalho e pela apresentação. Então, esse é o nosso material que a gente vai ver a partir de agora. Já está disponível no Moodle, tá? Então, para quem quiser ver, a gente vai começar sempre o nosso material com o conteúdo, né, que a gente pede para que vocês vejam sempre, né, que é o nosso plano de ensino, é uma repetição. Ah, mas professor, a gente já viu, a gente vai passar sempre lembrando que vocês têm ENAD esse ano, e uma das coisas que eles cobram é se os alunos conhecem o plano de ensino, ok? Então está aí o plano de ensino, está o nosso cronograma aqui para que vocês tenham ele em detalhes. Então, alguém falou aí na semana passada quando que era a TD1, a nossa TD1 está prevista para o dia 25/3, tá? 25/3. Ok? Então, esse é todo o nosso cronograma. Alguém está falando alguma coisa? Deixa eu ver. Desculpa, prof, minha bateria acabou. Ok, Camila, sem problema. Volte, se for possível, conecta aí e volta com a gente. Então, vamos lá. O que a gente vai ver a partir de agora? Então, para tudo aquilo que a gente viu, tanto na parte do complexo físico, quanto na parte da administração, quanto na parte da operação, a gente precisa de um sistema operacional. E a gente vai classificar esse sistema operacional em diversos sistemas de operação. Tá? Aqui, a gente não vai dar uma aula para vocês de TI, tá? Nem de TIC, de tecnologia da informação e da comunicação. O que a gente vai dar é uma ideia do que é e quais são os sistemas operacionais que ajudam um terminal. De preferência, a gente vai estar falando sempre de operações portuárias e de terminais portuários, mas serve para os outros terminais também. Então, vamos lá. Quando vocês tiverem perguntas aí sobre esse conceito, por favor, faça, tá? Deixa eu ver aqui. O que compõe um sistema de informação? Então, vamos ver no macro. Relembrando lá o que a gente falou de administração, gerenciamento e gestão. No macro, os sistemas de informação são compostos por sistemas de apoio à operação e sistemas de apoio gerencial. Então, o que é o sistema de informação? É tudo aquilo que é ligado às operações. E o que é ligado às operações? É tudo aquilo que é feito no dia a dia. Tá? Relembrando aqui, pessoal, apoio à operação é tudo aquilo que é feito no dia a dia. Mas o que é feito no dia a dia? Então, a abertura do portão, o recebimento da carga, a checagem da carga, a colocação do container ou da carga geral no armazém ou no pátio aberto, depois a colocação dele no navio ou a retirada do navio. É isso que a gente faz num terminal. Então, lá dentro eu tenho sistemas de processamento de transações, o sistema de controle de processo e um sistema chamado de colaborativo, que é aquele sistema que pega tudo aquilo que é feito no dia a dia e passa para o sistema de informação gerencial. E o que é o sistema de informação gerencial? É tudo aquilo que, da supervisão para cima, quer saber o que aconteceu dentro do terminal. Então, esse sistema de informação gerencial, ele serve de sistema de apoio à decisão. Então, um supervisor, um gerente setorial, um gerente regional, um gerente geral, precisam de informações para tomar decisão. E serve também para o sistema de informação executiva. Executiva, então, vem o gerente executivo, o diretor e o dono da empresa, que, através desses sistemas de apoio gerencial, tem que tomar suas decisões também. Ok? Perguntas, turma?
Não, professor. Olha só, aqui até só para esclarecer um negócio aqui para vocês, processamento de transação. O que é transação? Tá? Vamos lá. Transação é qualquer um dos movimentos do sistema de informação. Então, por exemplo, bem básico, quando eu vou no caixa eletrônico de um banco, quando eu insiro meu cartão no caixa eletrônico, ele leu o meu cartão, já é uma transação, ok? Quando ele pede para você tirar o cartão, você tira o cartão e escolhe dentro da telinha o que você quer fazer. Então, por exemplo, você fala saque. Aí, o saque dentro da tua conta já é mais uma transação. Quando você pede dentro do saque R$200 e o banco conta os R$200 e libera, é mais uma transação, ok? Então, cada mínima parte do processo do sistema de informação é chamado de transação. E o sistema de controle de processo é aquilo que cuida de cada um dos processos. Então, se eu vou fazer o saque, então controla o processo de saque. Se eu vou fazer o pagamento de conta, controla o processo de pagamento de conta. Se eu for fazer um depósito, controla o processo de depósito em todas as suas transações. Não vou entrar muito mais no mérito disso aqui, não, tá? Aí, aqui embaixo, tem um sistema de apoio à operação. O que significa aquilo que a gente acabou de falar, tá? Então, sistema de apoio à operação é aquilo do rotineiro, do dia a dia. E os sistemas de apoio gerencial são aquelas duas divisões que eu falei para vocês. Então, eu tenho um nível de apoio gerencial, que é aquele que está mais junto do dia a dia, que é o supervisor, o gerente, o coordenador, o gerente setorial e, às vezes, até um gerente regional. E eu tenho o estratégico, que é o gerente executivo, o diretor e o dono da empresa. Ok? Então, nós temos esses dois itens, apoio gerencial e apoio operacional. Agora, para fazer esses sistemas operar, a gente tem uma sopa de letrinhas, ok? Nós vamos escolher alguns sistemas para trabalhar dentro dessa sopa de letrinhas. Nós não vamos trabalhar com todos, tá? Então, a diversidade de soluções em tecnologia da informação aplicada aos terminais é dessa forma. Tem o EAI, o BI, o DW, o SCM, ERP, CRM, EDI, APS, MRP, WMS, MES e TMS. São todas ferramentas que a gente pode usar. Professor, mas isso é o nome do sistema? É. Então, cada empresa coloca o nome do seu sistema. A gente vai escolher alguns deles aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia, turma, dentro do que a gente chama de logística da empresa, a gente tem a logística de suprimentos, que eu tenho as informações, o planejamento, comprar e contratar. E eu tenho uma divisão da logística de suprimento, para quem lembra de que eu falava sempre do quadrinho amarelo da logística, a movimentação. Depois, eu tenho a produção, logística de produção. Pode ser só a movimentação interna de um container ou de uma carga geral, ou pode ser que eu gosto de falar, né, do processo de fazer pizza. Então, o pizzaiolo e a massa. Eu tenho a movimentação, que é pegar a matéria-prima, receber, conferir, armazenar e o controle de estoque final. Depois da produção, eu tenho a logística de distribuição. É tudo aquilo que é o produto pronto embalado, distribuição da fábrica até chegar ao consumidor. Então, essas três áreas que eu tenho dentro da empresa, a logística de suprimento, que é o recebimento do material, e a armazenagem, a logística de produção, movimentação interna e a logística de distribuição, que é o material saindo da minha empresa, eu tenho um quadrinho que eu gosto de falar, que é como eu faço isso. Como é que eu faço isso dentro do meu processo? Então, o meu processo está aqui, turma. Processamento. Tudo aquilo que eu faço, que eu acabei de falar para vocês, um saque, um depósito, um pagamento de contas, é um processo. Então, tudo aquilo que eu falo dentro de uma empresa, terminal marítimo, que eu recebo material na portaria ou saída do material, é um processo. Que eu confiro o material, que eu armazeno o material, que eu movimento o material, que eu faço uma carga ou uma descarga,
é um processamento. E ele tem, para ajudar, um banco de dados. E o que é esse banco de dados? São as microinformações. A gente nem pode falar de macroinformação, porque informação é algo que eu vejo e entendo. Uma microinformação, nesse caso o dado, é algo que eu preciso de vários dados para eu entender alguma coisa. Se eu olhar um número e tiver escrito só 2, é um dado, porque eu não sei o que é. Agora, se falar que são 2 alunos na sala, eu já começo a ter uma ideia daquela informação. Então, o banco de dados ou a base de dados modelos fornecem esses dados para eu ter o meu processamento. Quando eu processo alguma coisa, não importa qual seja a ferramenta, eu tenho lá informações para as decisões operacionais, informações para as decisões táticas e informações para as decisões estratégicas. Lembrando, operacional é o meu dia a dia, tático é o meu gerente médio, estratégico é o meu gerente executivo para cima. E como é que eu faço isso? Então, olha só, eu tenho as entradas, ok? Entrada, de novo, uma coisa bem simples. Qual é a entrada numa caixa rápido de um banco? É quando eu coloco o meu cartão. Quando eu coloco o meu cartão e ele manda eu puxar, eu já fiz o quê? A minha entrada de dados. Quais entradas de dados? Do meu nome, o meu CPF, a minha conta corrente e a minha agência. Aí eu tenho por detrás daquilo ali um sistema. E esse sistema ele é composto, turma, de vários subsistemas. E às vezes eu tenho um subsistema dentro do sistema dividido em mais subsistemas. Isso aqui processa a minha entrada. Por exemplo, eu quero fazer o quê? Meu dado de conta, CPF e nome e agência. Eu vou retirar, vou pagar. Então, cada subsistema vai fazendo uma transação de pagamento, de retirada, de depósito. Certo? E aí eu tenho a saída. Qual é a saída? Se eu peço se eu peço dinheiro, a saída é dinheiro. Então, eu tenho lá na entrada o meu cartão, o sistema e os subsistemas processam aquilo que eu fiz naquelas transações e vai sair dinheiro. E aí, depois, se eu não tenho problema, não vou dar nem feedback. Se eu tenho algum problema, eu vou dar um feedback para a entrada. Tranquilo até aí, turma? Tranquilo, professor. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver quantos alunos estão presentes. Só 20, hein? Vocês estão saindo devagarzinho, hein? Vamos lá. Agora, turma, olha só. Isso aqui é quase que um mantra para mim. Da mesma forma que, para quem viu logística comigo, eu adorava o quadro amarelo, eu adoro esse quadro aqui para explicar para vocês quais são os sistemas de informação dentro de uma empresa qualquer. No nosso caso, é um terminal portuário, tá? Mas é numa empresa qualquer. Então, vamos lá. Tem mais sistemas do que isso, tá? Depois a gente vai complementar os sistemas dos terminais. Mas, de uma forma geral, isso aqui compreende os sistemas de uma empresa, ok? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui a primeira coisa que eu tenho aqui em cima, que é chamado BI. BI é Business Intelligence, ou seja, a inteligência do negócio. Aqui vem todas aquelas informações que são dos sistemas de apoio operacional e dos sistemas de apoio gerenciais para os gestores maiores tomar a decisão. Então, eu estou falando aqui de gerente geral, no mínimo, gerente executivo, diretor e dono da empresa. Então, o Business Intelligence manda todas as informações da empresa, da menor informação à mais crítica para o gerente geral para cima tomar a decisão. Aí eu tenho aqui o que a gente chama de DW, Data Warehouse, ou seja, a casa de dados. Lembra daquele processamento que eu falei para vocês, que recebe os dados? Então, isso aqui é um mega computador, dependendo do tamanho da empresa, que recebe os dados e armazena esses dados da empresa. Transforma esses dados em informação para que esses gerentes gerais e executivos para cima tomem as melhores decisões.
E esse DW, que é esse armazenador de dados, recebe os dados da onde? Olha só, turma. De uma forma geral, lógico que de uma forma específica, a gente tem empresas mais detalhadas, tá? Mas eu estou dando uma forma geral para vocês. Esse banco de dados recebe da empresa do SCM. O que é o SCM? É o Supply Chain Management, gerenciamento da cadeia de suprimento. Então, aqui no gerenciamento da cadeia de suprimento é que eu tenho lá embaixo, olhando, ó, logística de entrada, produção, logística de saída. E esse gerenciamento da cadeia de suprimento pega um pouquinho de vendas e marketing. É só vocês descerem com essa linha tracejada aqui. Aí o Supply Chain Management não é um apoio operacional, tá? Ele é um apoio à gestão. Então, ele está aqui ligado no nível gerencial e estratégico. Aí eu desço mais abaixo do Supply Chain Management, eu tenho um ERP. E o que é um ERP? ERP é um sistema chamado Enterprise Resource Planning, que é o planejamento de recursos da empresa. E quais são os recursos da empresa? Então, toda empresa tem recursos. Quais são os recursos principais da empresa? Então, aqui a gente vai falar de 4 recursos principais. Tempo, ok? É um recurso que perdeu, não volta, tá? Tempo é agora. Perdeu o que passou, você não consegue pegar o tempo que passou e refazer. Passou, é passado, perdeu. Outro recurso é capital, dinheiro, tá? Então, eu estou planejando meu tempo, estou planejando meu dinheiro. Outro recurso que a gente tem é o recurso pessoas, tá? Então, eu tenho que planejar meu recurso chamado pessoas. E eu tenho outro recurso chamado de diversas formas de materiais ou equipamentos. Então, é tudo aquilo que eu faço, eu uso na minha operação. Então, eu opero um transtainer, que nem a gente falou. Então, o meu recurso material ou de equipamento é o transtainer em si. Mas o tempo de operação, o dinheiro que eu preciso para gastar e as pessoas que eu preciso para operar. Depois eu tenho... Opa, passei. Depois eu tenho um outro sistema, que é o sistema CRM, que é o Customer Relationship Management, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, juntando as informações do ERP, do CRM, do SCM, que vão para o DW, eu tenho o meu nível operacional, mandando para o meu nível estratégico e gerencial. Então, eles são os tomadores de decisão. Aí, olhando um pouco mais esse quadro na parte de baixo do nível operacional, eu tenho aqui B2B, que é o Business to Business, que são as informações de negócio para negócio. Então, normalmente, a entrada dessas empresas, principalmente terminais, é de negócio para negócio, certo? É eu fazendo negócio com negócio, não com customer, não com clientes. Então, é empresa negociando para empresa. Então, eu estou transportando, armazenando no meu terminal portuário para outras empresas. E o EDI, né, que algumas pessoas falou, o EDI, que é a troca eletrônica de informações, que normalmente a gente faz isso através de e-mail, tá? Ou a gente faz através de sistemas. Dependendo das empresas, as empresas têm os seus sistemas de abertura de dados para os seus clientes. E do outro lado, que são as saídas, as empresas têm o B2B, ou seja, empresa para empresa, negócio para negócio, que é o business to business, ou business to customer, que é o negócio para cliente, através dos seus EDIs também, né, que são os clientes e consumidores. Então, se eu estou pegando um material e vou transportar ou armazenar de um cliente de negócios e vou mandar para um outro cliente de negócios, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo minha parte intermediária. A tudo isso, turma, a gente chama de atividades de cadeia de valor. Professor, mas tem outras atividades que não geram valor? Tem, turma.
Essas aqui são as que geram valor. E o que gera valor? É aquilo que eu posso cobrar, que eu gero receita. Por quê? Tem atividades dentro das empresas que não geram receita, só geram custo. Ok? Então, quais são as atividades da cadeia de valor que geram receita? Logística de entrada, produção, logística de saída, vendas e marketing e pós-venda. Pós-venda é tudo aquilo que eu faço a partir da minha venda. Tá? Então, eu faço uma venda, então é como se eu estivesse dando uma garantia estendida, alguma coisa que fosse além da minha obrigação. Dúvidas, turma? Perguntas? Não, professor, tá tranquilo. Tá? Então, olha só, eu adoro esse quadro como eu adoro aquele quadro amarelo da logística, tá? Mas não vamos nos ater somente a ele, tá? Nós temos mais coisa quando a gente for falar de sistemas de terminais, ok? Só para ter uma ideia, a gente só mais 5 minutinhos, tá? Nós temos os departamentos relacionados. Quais são os departamentos relacionados? Então, quando eu estou falando de logística, que é o caso de uma operação de terminal portuário, eu sempre lembro da produção. Mas, além da produção, eu tenho um departamento de compras, um departamento fiscal, um departamento contábil e um departamento de vendas. Por mais que a gente tenha falado Santos Brasil 3 vezes, TCP, Ecoporto, BTP e Deiquimar, esses terminais vendem. Vendem o quê? Os serviços deles, né? Imagine um terminal sem área de vendas. Quem é que vai mostrar o que o terminal faz? Vai mostrar quanto custa o terminal? Vai mostrar as vantagens do meu terminal? Imagina eu aqui querendo trabalhar com a Santos Brasil, TCP, Ecoporto, BTP, TCP, Brasil, Tecom, são 3 iguais, né? E a Deiquimar. Qual que eu vou escolher? Qual é o diferencial de cada um deles? Pelo que vocês falaram, né? Pô, os terminais são todos eles maravilhosos, mas como é que um cliente escolhe um deles? Então, tem lá um departamento de vendas que vai fechar essa venda. Ligado a cada um deles, departamento de compras, eu tenho recebimento físico e fornecedores, departamento fiscal, recebimento fiscal, produção é o recebimento logístico, o departamento contábil, armazenagem, capital parado, o departamento de vendas, expedição e clientes. Ok? E eu vou parar nesse slide aqui, porque esse slide é complicadíssimo, turma. Olha só para vocês terem uma ideia. Complicado que eu digo por causa da quantidade. Vamos supor que nós estamos aqui, ó, esse quadradinho, esse retângulo mais escurinho aqui, que pode ser a Santos Brasil, que pode ser o TCP de Paranaguá, que pode ser o Ecoporto, a BTP ou a Deiquimar. Ok? Então, é a empresa focal. Estão vendo aqui, ó, empresa focal. Essa empresa focal normalmente está ligada a fornecedores de primeiro nível, ou seja, aquelas direta. Então, ó, ligações de processos gerenciais, que são diretas comigo. E ela pode estar ligada a clientes de primeiro nível também, ligados de forma direta. Olha só, ligações de processos gerenciais. Mas, normalmente, por exemplo, a minha empresa vai exportar soja. Pô, mas eu sou um trading, mas a minha empresa, para exportar soja, ela tem que ter a soja, ela tem que comprar de um fornecedor de segundo nível. Ok? Entendam isso. E com cada um desses, eu estou trocando informações, B2B ou B2C. E esse cara que faz a soja, que planta a soja e colhe a soja, ele tem um fornecedor de terceiro nível, que pode ser o cara que fornece a semente ou o cara que fornece os equipamentos para ele plantar e colher soja. Então, só para vocês terem uma ideia da correlação de fornecedores que a gente tem. E dos clientes, a mesma coisa. Eu sou uma trading e estou agora contratando o meu terminal, né? Nesse caso, o cliente, o fornecedor de primeiro nível. Aí o terminal vai mandar esse produto lá para uma trading lá na China, por exemplo. A trading na China vai mandar para uma empresa que vai fazer óleo de soja, por exemplo. E esse óleo de soja vai ser vendido para o cliente final. Então, tem o cliente de primeiro nível, cliente de segundo nível e cliente de terceiro nível. Só para vocês terem uma ideia.
Para a China, não tem ainda tanto problema crítico, mas na Europa, principalmente, os clientes finais da Europa cobram situações que sejam de não uso de mão de obra escrava ou de mão de obra infantil ou de utilização de recursos naturais não renováveis do produtor, do fornecedor no ponto de origem. Então, olha só quanta responsabilidade essa empresa aqui do terminal tem para que essas informações do ponto de origem cheguem ao cliente final. Algumas empresas dos Estados Unidos já estão cobrando isso também. E algumas empresas, principalmente árabes, cobram por causa da religião dele. Então, o cliente final aqui é um cobrador de informações desse processo entre aqui, ó, terceiro nível, segundo nível e primeiro nível dos clientes, da empresa focal, primeiro, segundo e terceiro nível dos fornecedores. Isso aqui eu acho muito legal. Vou parar aqui o share com vocês e abrir aqui para vocês perguntas até o momento. Não. Não, né? Não, professor. Olha só, a gente deu uma ideia geral de que são esses sistemas, tá? A partir da próxima aula, a gente vai mergulhar em cada um desses sistemas, conhecer mais cada um desses sistemas para a gente saber como é que um terminal consegue operar junto aos seus sistemas. Ok, turma? Gratidão, então, aí pela participação de vocês. Boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada, Boa noite, professor. Boa noite. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau.